diretamente da quarentena. Hoje eu vou falar sobre as 26 coisas que eu notei aqui na Espanha que vocês provavelmente não sabem. Ok, a primeira coisa que eu notei aqui na Espanha foi quando a gente foi no cinema e a gente viu que a maioria dos filmes aqui são dublados. Na verdade, todos os filmes que saem aqui na Espanha têm que ser dublados. Mas um ou outro cinema a gente consegue achar com o idioma original, no caso o inglês, ou francês, ou o que seja. E aqui, como todos os filmes são dublados, a maior parte dos personagens também tem os seus nomes dublados. Por exemplo, o nosso querido Wolverine, que no Brasil é chamado de Wolverine, porque enfiam o fonema de V no W, apesar de não existir. Isso nos Estados Unidos, né? Eles chamam de Wolverine no Brasil. Aqui é Lobezno. Então, o filme Wolverine Imortal, Wolverine Imortal, aqui é Lobezno Imortal. A gente também tem, eu tenho uma lista aqui, tá? Então a gente tem também os Jetsons, lembra do desenho animado Jetsons? Aqui são os supersônicos. Os Flintstones, no Brasil, que é o nome original, tanto Jetsons quanto Flintstones, no Brasil a gente chama com os nomes originais. Aqui são Los Picapiedras. Os Smurfs, os bichinhos azuis, são os pitufos. Los pitufos. O Coringa, o inimigo do Batman, Coringa no Brasil, Joker no original, aqui é El Guasón. A Mulher Gato, no Brasil, no original Catwoman, aqui é La Gatúbela. O Papa Léguas, no Brasil, aqui é El Correcaminos. E entre todos os outros, o meu favorito é o Pica-Pau. Aqui é El Pájaro Loco, que seria uma tradução para Pássaro Louco. É mais legal Pájaro Louco. Eu cresci assistindo filmes dublados, na Sessão da Tarde, ou no Corujão, ou na Tela Quente e coisa assim. E as dublagens no Brasil são muito bem feitas. Por mais que você não goste de filmes dublados e tal, eu respeito bastante o trabalho dos dubladores brasileiros, porque eles realmente são atores e realmente têm uma técnica muito boa. Aqui é tudo meio engambelado, parece que é muito falso. Enquanto que no Brasil, alguns filmes eu não só consigo, mas assim, eu gosto de ver dublados como Rock 1, ou então Stallone Cobra, Comando para Matar. São filmes que são muito divertidos da gente ver dublado. Aqui as dublagens são bem ridículas, então eu prefiro sempre ver os filmes originais. Eu sempre prefiro ver os filmes originais, mas aqui em especial, sempre os filmes originais. Bom, a segunda coisa que eu notei aqui, e é uma coisa que para um brasileiro é realmente uma coisa importante, eu até já falei isso em alguns vídeos, é que o feijão aqui tem um gosto diferente. Primeiro que o feijão aqui, tem uma série de feijões aqui, né? Como no Brasil também, mas assim, aqui tem alguns tipos de feijão que eu não tinha comido antes. Que é um feijão vermelho, feijão branco, eu nunca tinha comido apesar de saber que existia. Então aqui eu demorei um pouco para encontrar o feijão marrom, né? O feijão que a gente chama de carioca. Na verdade o feijão aqui, ele é maiorzão. Eu tô falando do feijão pronto, tá? Já me falaram, você tem que comprar o feijão e fazer, mas eu não tenho a técnica para fazer o feijão, então eu compro pronto. Então o feijão pronto, aqui tem o vermelho, que seria esse marrom, tem, apesar que tem um vermelho mesmo, que ele é bem vermelhão. E tem o preto, tem o branco e tal. Todos os feijões que eu comprei aqui, nenhum é super igual ao do Brasil. Tem aqueles que são mais parecidos, tem aqueles que são bem nada a ver. Todos eles têm um pouquinho de gosto de ervilha pra mim. E eu tenho quase 40 anos em cima de comer sempre o feijão brasileiro. Então, passa, normal, se você vai fazer um arroz, feijão e tal, passa. Inclusive o arroz aqui também tem aí que tem uma certa técnica pra fazer, que eu ainda não peguei o jeito de ficar perfeito, às vezes fica legal, às vezes não fica legal, mas no geral dá pra comer. Também não é igual ao brasileiro. Então feijão brasileiro, juntamente com arroz, aqui eu ainda não encontrei, mas dá pra comer, tá? Eu encontrei um feijão aqui, que é um feijão de lata, que ele é um pouquinho menor e tem um gosto mais parecido com o do Brasil, o feijão feito já, né? Então esse aí fica legal, dá pra comer tranquilo e tal, mas ainda não é o do Brasil, tá? Então se você vier pra cá, vai ter que dar uma ralada pra achar um feijão brasileiro, ou então vai ter que trazer um caminhão de feijão. A terceira coisa aqui, e que pra mim é muito importante, é que você pode andar com o seu cachorro no metrô, você pode entrar num transporte público, ou entrar na grande maioria das lojas. Então você pode entrar simplesmente numa boutique com o seu cachorro, seja ele grande ou pequeno. Claro que ele tem que estar com uma coleira, você não vai deixar o cachorro solto e coisa assim. Isso pra mim é muito importante, porque no Brasil eu sempre sofri muito. Eu tenho um cachorro grande, que eu ainda não consegui trazer pra cá, mas eu tenho um Golden, e que até
até a metade desse ano eu já vou conseguir trazer para cá. E era muito difícil quando eu tinha que transportar ele, por exemplo, para ir no veterinário. Eu não tinha carro no Brasil. Eu particularmente não gosto muito de me locomover com carro, porque eu acho um gasto meio bobo assim na minha vida e tal. Mas sempre quando eu precisava levar ele para algum lugar no veterinário, por exemplo, eu tinha que andar, porque eu não tinha como transportar ele. Então já chegou a ter uma época que tinha um Uber Pet, alguma coisa assim, e que poderia ter facilitado, mas na minha época não tinha. Então, para levar um cachorro grande como o Dave, sempre dava muito trabalho. Então, eu tinha que pedir para algum amigo me ajudar, algum amigo que tivesse carro, coisa assim. Então, aqui é muito legal você poder pegar um metrô e ir para qualquer lugar aqui com o seu cachorro, desde que ele esteja, se for um cachorro violento, coisa assim, ele tem que estar com a focinheira, mas pode ser aquela focinheira tranquila, simples, só para colocar se é um Golden, por exemplo, colocar a focinheira é até um crime, né? E você pode andar normalmente. Então é normal você andar no metrô, ninguém reclama, todo mundo acha legal, todo mundo acha bacana e tal. Você ir numa farmácia ou no supermercado. No supermercado não, no supermercado tem que deixar fora, porque o supermercado tem um monte de comida, né? É de se esperar que você não possa levar um cachorro lá. Mas na grande maioria das lojas você pode andar tranquilamente e entrar com seu cachorro. E isso é muito legal, eu acho muito legal aqui. Uma coisa que não é tão positiva, na verdade não é nada positiva, os remédios aqui têm um preço diferenciado. No Brasil a gente tem esse advento dos remédios genéricos, então alguns remédios costumam ser bastante baratos. Você gasta tipo centavos ou R$1 ou R$2, coisa assim. Aqui, apesar que hoje eu consegui comprar um shampoo anti-caspa e tal, e eu paguei 2 euros e pouquinho, que é basicamente o preço que eu pagava no Brasil, que eram R$16 mais ou menos. Então aqui, se você for converter, é quase o mesmo preço. Isso foi uma surpresa para mim, porque a grande maioria dos remédios aqui são caros. Você vai comprar, você paga 6 euros, 7 euros, 8 euros um remédio. E se você for converter, eu sei que é uma coisa meio imbecil de se fazer, converter sempre, mas quando você converte, você vê que o valor aí ficou bem maior do que deveria ser. Ok, o poder aquisitivo é maior e tal, então supostamente você pode gastar um pouco mais, mas não é o ideal, é remédio que a gente está falando. A gente não está falando de uma camiseta ou um tênis ou coisa assim. Então isso é um pouco chato. Eu fui comprar Band-Aid, por exemplo, o Band-Aid era super caro. Você vai comprar camisinha, aqui camisinha você paga, eu acho que eu paguei 12 euros o pacote, e no Brasil são R$12. Então, se você cortar por 6, seria 2. Então, cada trans aqui sai R$1 e pouquinho. Tá, não é tão caro assim, né? Mas, em comparação... A quinta coisa é que a grande maioria, na verdade, todos os supermercados que você encontra aqui têm as suas próprias marcas. Isso quer dizer que eles conseguem produzir a grande maioria dos produtos básicos que você precisa, desde shampoo, sabonete, até alimentícios como leite, refrigerante ou coisa assim. Geralmente é 1/3 do preço de uma marca normal. Então, por exemplo, a gente mora perto de um supermercado aqui, a gente mora, na verdade, perto de vários supermercados grandes aqui. E tem esse Aldi aqui, que fica aqui do lado, e ele tem o próprio refrigerante deles. E o refrigerante deles é um refrigerante de cola, tem de laranja, tal, que seria a Coca-Cola deles. E é vegano, então ele não tem açúcar, não tem nada que seja de origem animal. E o preço dele é centavos, são 50 centavos, uma garrafa de 2 litros. E é um preço muito legal em comparação com um refrigerante normal. E meu gatinho resolveu fazer xixi agora, né? Claro. Tomara que seja xixi, né? Bom, então essas marcas, elas facilitam muito e você faz uma grande economia. Nem todas as coisas são gostosas, claro, mas no geral são muito gostosas, assim, e você consegue fazer uma economia muito grande. Então você meio que faz um equilíbrio. Algumas coisas você compra da marca e outras coisas você compra a marca correta mesmo, né? Então você compra do supermercado de um lado e a outra marca do outro lado. Então no final você consegue fazer uma economia de 20 euros mais ou menos, se você fizer uma grande compra e tal, e 20 euros dá uma grana legal. 20 euros é uma compra que você faz no supermercado. Se você pode entrar em vários estabelecimentos com o seu cachorro, uma outra coisa que você pode fazer também é ir pra praia com o seu cachorro. Você pode naturalmente ir pra praia na orla, lógico, e até entrar na praia, assim. Tem épocas que você pode fazer. Em determinadas épocas você não pode. Mas aqui tem praia só pra cachorro. Então tem uma faixa da praia, que ela é cercada, então você pode deixar seu cachorro tranquilo lá. Ele pode correr, brincar com os outros cachorros. E todo mundo que está lá sabe que é uma praia de cachorro. Então ninguém vai reclamar. Seu cachorro detonou com alguma coisa minha aqui. Já sabe que é de cachorro.
Então, você pode levar seus cachorros lá e eles podem brincar na água tranquilamente. É cercado, bonitinho, então eles não vão fugir e isso eu acho uma coisa muito legal, porque o Dave, especificamente, ele é um cachorro que adora água. Ele não gosta de banho, mas ele gosta de água. Então, na praia, que eu já levei ele uma vez na praia, ele vai e sai nadando. Ainda mais se eu estiver lá na água, ele continua indo até me encontrar. Então, essa é uma coisa muito legal também. Aqui é uma cidade muito pet friendly. Então, você poder levar o seu cachorro tanto em lojas quanto na praia, e a gente mora aqui do lado da praia, mora a 8 minutos da praia de Barceloneta, isso seria muito legal. Então, vai ser muito legal. Bom, outra coisa que é muito legal aqui, que está no nosso 7º lugar, é que o transporte público é razoavelmente barato aqui. Se você for comprar 10 passagens de metrô ou passagens de ônibus, você vai pagar mais ou menos, acho que se não me engano, são 12 euros. Isso quer dizer que cada passagem sai por 1 euro. Aqui pra gente isso é razoavelmente barato. Então você... E com esse dinheiro você pode, por exemplo, ir para cidades laterais aqui, cidades que ficam aqui ao redor, onde você pode ir em outras praias, porque assim, Barcelona tem as praias de Barcelona, lógico, mas tem outras praias do lado que são menos frequentadas por turistas. Então aqui não tem problema você deixar, geralmente não tem problema você deixar na areia e ir para a água, então é uma coisa que facilita bastante, se você for para uma praia que não seja tão badalada. Badalada que eu digo é pessoas que vão para farofar, para beber e coisa assim. Se você vai só para curtir um fim de semana ou curtir uma tarde com a sua namorada, a sua esposa, ou coisa assim, se você puder ir para uma praia que não esteja tão lotada de turistas, facilita a sua vida, entendeu? Bom, uma coisa que está na nossa 8ª posição aqui é um problema social, na verdade. Aqui existe um movimento, praticamente, que aqui é chamado de ocupas. Ocupas basicamente são pessoas que entram nos apartamentos que estão vagos e eles não podem ser tirados de lá. Se depois de 48 horas eles conseguirem ficar no apartamento, oficialmente você não pode tirar eles de lá, nem com polícia. Se sempre tiver alguém dentro do AP, você não pode desalojar essas pessoas. É baseado em uma lei aqui de Barcelona, onde você tem o direito de morar em algum lugar. Então, se tem um lugar que está vago, você pode entrar. Como a gente tem o advento aí do Airbnb e coisa assim, várias pessoas têm os APs vagos, pelo menos por um tempo. E aí, supostamente, essas pessoas teriam o direito de entrar e ficar naquele lugar e viver lá, porque você não está usando aquele lugar. Isso é difícil porque algumas vezes aqueles apartamentos eles não estão exatamente vagos, mas eles estão esperando a outra pessoa que vai entrar. E aí os ocupas entram no lugar e você fica meio sem ter aonde entrar. Existem relatos de pessoas que saíram para fim de semana e aí quando voltaram já tinham ocupas lá e deu um puta de um trabalho, porque pode demorar anos para você conseguir tirar suas coisas de lá e tirar essas pessoas de lá. Isso é realmente um problema para os proprietários. Para quem aluga, geralmente não dá tanto problema assim. Por quê? Porque, como eu disse, era um movimento. E o movimento sendo organizado, eles analisam, essas pessoas que vão entrar, elas analisam quem é que está morando lá. Então, se é uma família, se é uma pessoa que aluga, eles já sabem, porque eles olham antes. Então, eles preferem entrar em lugares que realmente ou estão abandonados ou não tem ninguém vivendo lá, se é de Airbnb ou coisa assim. Então, quando você tem 2 casas, você tem uma casa, você aluga outra casa, existe esse perigo de você ficar sem uma das casas por um tempo, pelo menos. O que acontece é que eu entendo que uma pessoa não possa ficar sem lugar, mas ainda assim é o respeito à propriedade. É chato a pessoa estar invadir uma coisa que é sua. Existem relatos assim, eu ouvi só falar sobre isso, eu vi uma entrevista de uma menina que relatou exatamente isso, mas não eram ocupas de verdade. O que acontece é que ela morava em um bairro aqui que chama Raval, e quando ela saiu, ficou, sei lá, 3 semanas, um mês, alguma coisa assim, quando ela voltou, o AP dela já tinham pessoas, tinham quebrado a porta, trocado a fechadura, e ela não conseguia entrar. Essas pessoas não eram ocupas, na verdade, eles eram traficantes de droga, alguma coisa assim. E demorou um tempo grande até a polícia conseguir entrar e tirar tal, porque precisavam ter provas de que lá realmente acontecia esse tipo de coisa. Fatalmente depois conseguiram.
Os ocupas de verdade é como se fosse realmente um movimento organizado. Então, eles seguem algumas regras. Uma das regras é não quebrar a casa inteira. Então, quando eles entram aqui, quando eles entram numa casa, por exemplo, eles pegam tudo que é do dono original, e eles colocam meio que num canto. E eles não ocasionam um prejuízo para o dono físico, digamos assim, de mais de 300 ou 400 euros, se não me engano. Porque acima disso seria uma contravenção, seria um crime. Antes disso, abaixo desse valor, seria como uma leve contravenção. Eles são obrigados a sair depois de um tempo, mas eles não são criminosos realmente, porque eles não quebraram nada, eles não detonaram nada. Então eles prestam atenção no que eles vão quebrar, no que eles vão detonar, porque eles entram na casa, então fatalmente eles quebram a porta. E eles não detonam realmente a casa para que eles não se tornem criminosos depois em frente à lei catalã. Aqui nesse prédio onde a gente está, tinha uma família de brasileiros que eram ocupas, que viviam aqui embaixo. E aí quando eu vi que a mulher estava falando um espanhol meio abrasileirado, eu falei em português e ela falou, eu também sou brasileira e tal. E eu não perguntei pra ela se elas eram ocupas e tal, mas a gente ficou sabendo que elas eram ocupas aqui. E aí o que aconteceu foi que deu um prazo, aí a polícia falou que eles tinham que sair por conta do prazo, né, por conta desses 2 anos, senão eles seriam expulsos realmente, e aí do nada eles sumiram. E aí agora tem uma porta forte bem onde eles moravam, que era aqui embaixo. E aparentemente eles entraram de maneira legal, assinaram um contrato e tal, e não quiseram mais sair e não quiseram mais pagar o aluguel. Então eles se tornaram ocupas. Mas tá aí, isso é uma coisa meio chata, mas que existe aqui. O número 9 nosso aqui é que existe um feriado aqui que é mais importante que o Natal, que é o Dia de Reis. O Dia de Reis é comemorado no dia 6 de janeiro. E ele é tido como um super feriado, assim como o Ano Novo e assim como o Natal. Então ele é mais importante do que o Ano Novo e que o Natal aqui. Então dia de Reis fazem festa, tem feira e o caramba. E quando você trabalha, você ganha 3 vezes o valor desse dia. E é quando você supostamente troca realmente os presentes. Então no Natal você comemora a chegada de Jesus, o nascimento de Jesus, e come e tal, mas a troca de presentes de acordo com algumas pessoas aqui que eu conheci, é no dia 6 de janeiro, ok? Então o Dia de Reis é o grande feriado espanhol. Uma coisa que é muito legal aqui, que eu via muito no Brasil e que sempre me deixava muito chateado, é que aqui em Barcelona, em sua grande maioria, não tem gatinhos e cachorros na rua. Eu já encontrei gatinhos na rua, um gatinho, mas ele estava bem gordinho e eu acho que ele só estava dando uma passeada. Ele não parecia ser um gato de rua, na verdade. E no Brasil, do nosso lado lá, tinha, onde eu morava, que eu morava em Pompeia, tinha um trilhão de gatinhos. Olha o meu gatinho aqui passeando. Um dos meus melhores amigos aqui também sempre participa de uma organização, então ele vai lá, tira fotos e tal, mas na rua realmente você não vê gatinhos nem cachorros, o que é uma coisa muito bacana, porque sempre dá muita dó. Eu quero levar todo mundo embora para casa e não dá, eu já tenho 5. Se de um lado você não tem gatinhos e cachorros na rua, aqui você tem mendigos, não como o Brasil. No Brasil realmente, os últimos anos, infelizmente, eu notei um aumento muito grande de mendigos. Aqui a gente tem também, claro, e todos eles têm cachorros. Todos os mendigos têm cachorros aqui. Agora, o que acontece muito é que os mendigos sempre colocam os cachorros na frente e pedem dinheiro, e aí fatalmente você fica com dó. E assim, mas agora a verdade seja dita, eu nunca vi um cachorro de um mendigo aqui que não estivesse bem cuidado, ou feliz, ou brincando e tal. Parece que eles realmente dão um valor muito grande aos bichos. E parte do coração, lógico. Uma outra coisa muito legal de morar aqui na Europa, logicamente, é a proximidade de outros países e outras capitais que eu sempre quis visitar. Então aqui as passagens aéreas são muito baratas. A gente gastou 37 euros com o transporte lá dentro já para ir até Londres. A gente pagou 60 euros, isso por cabeça, por pessoa, para ir para a Holanda, para conhecer Haia e Amsterdã. A gente pagou 5 euros, tá certo que era uma promoção, mas foram 5 euros, e tem promoção a rodo, para ir conhecer Nápoles, aí Pompeia, que ficava do lado,
e várias outras promoções que a gente sempre tem aqui. Então o que acontece? Com 30, 50, 60 euros, baseado na época em que você vai, ou baseado simplesmente na cidade onde você vai, você consegue viajar aqui. Então as fotos que eu tenho no Instagram, coisa assim, quando tá em outro país, fica aparecendo... tá brincando aqui. Fica parecendo que eu tô rasgando grana, na verdade não, é super barato. Às vezes é mais barato você ir para Paris aqui, por exemplo, do que ir para Sorocaba. Coisa chata aqui, não tem mexerica Poncã, então as mexericas são todas pequenininhas, as mandarinas são pequenininhas, às vezes você tem uma um pouquinho maior, mas não tem aquela mexericona grandona, docinha, tal, que a gente tem no Brasil, e não tem banana maçã aqui. Banana maçã é uma das minhas bananas favoritas, a minha mãe sabe disso, e simplesmente não tem aqui. Aqui, na verdade, eu só encontrei um tipo de banana, eu só encontrei banana nanica aqui. Que aqui é chamada de banana só, porque só tem banana, esse tipo de banana aqui. No Brasil tem banana terra, banana ouro, banana prata, banana maçã, banana nanica, banana da terra. Aqui só tem banana. Chato isso. Outra coisa aqui, pra quem tá acostumado, como eu, a tomar vitamina de abacate, aqueles abacatão gigantescos assim, ou então quando você abria ele no meio e jogava açúcar e comia, aqui não tem isso. Aqui os abacatinhos são pequeniníssimos, são minúsculos assim, então numa bocada você já detona com eles. Então fazer uma vitamina de abacate aqui é quase proibitivo. Demora a vida pra você conseguir, você tem que descascar 400 abacates. Então isso é uma coisa meio broxante, porque eu cresci tomando vitamina de abacate. Uma diferença muito marcante daqui, pelo menos de Barcelona para São Paulo, é a quantidade de shoppings. Aqui quase não tem shoppings. Eu contei 4 shoppings, na verdade. São shoppings que têm um certo tamanho, digamos assim, alguns são pequenos. A quantidade de lojas não é muito grande e a qualidade das lojas também não é muito grande. São lojas menores, coisa assim. Eu entendo que no Brasil ter um shopping center perto da sua casa é uma coisa interessante porque é um lugar seguro. Você pode ir e tomar um refrigerante, tomar um sorvete, que seja, comer, ir no cinema, comprar alguma coisa. Então, no Brasil a gente tem muito shopping. Até o pessoal zoa falando que shopping é praia de paulista. Só onde eu morava, que eu morava na Pompeia aí, tinha uns 4 shoppings perto. Oi, meu amor. O que foi? E tem sei lá, um alarme tocando aqui, que acho que é o pessoal passando com um carrinho de limpeza, que passa umas 4 vezes por noite aqui. O que é bacana, esse é o barulho. Então o que acontece? Aqui tem poucos shoppings, por quê? Porque a ideia do shopping, na verdade, você tá seguro. E aqui em Barcelona, na Espanha, por mais que não seja completamente seguro, a segurança é absurda. É muito maior que no Brasil. Isso quer dizer que você tem essas mesmas lojas, mas andando na rua, aproveitando a arquitetura, aproveitando as coisas artísticas que você tem na rua. E tem vários outros lugares aqui que vivem do comércio, que tem lojas extremamente caras, Carolina Herrera, H. Stern e o caramba, e ficam ao ar livre. Elas não ficam dentro de um shopping, trancadas. Então, isso é uma coisa muito interessante. Os cinemas, por exemplo, são todos na rua. No Brasil, eu lembro que em São Paulo acho que tem 1 ou 2 na Paulista, que esse pá também estão quase fechando. Aqui todos os cinemas são na rua, tirando um que eu fui ver e era uma bosta. Os cinemas no Brasil, pelo menos em São Paulo, são melhores. Aqui tem uma sala que é muito boa. A outra sala é mais ou menos que eu fui, e essa sala era ruim porque tinha uma pilastra. Eu fui ver Aquaman também, Aquaman é uma bosta. Tinha uma pilastra quase atrapalhando o pedaço da tela. E aqui eles batem palma no final do filme. É estranho. Mas no Aquaman não bateram palma, porque o filme é ruim. O Jason Momoa é lindão, bonito e tal, mas é um péssimo ator, então não dá. Mas é isso. Mais uma coisa zoada aqui, água de torneira tem gosto zoado. A água de torneira do Brasil é água de torneira e eu acostumei a tomar sempre. Quando eu jogava basquete, eu tomava água de torneira. Tinha uma torneira lá do lado, a gente tomava. Ninguém levava Gatorade ou coisa assim. A gente tomava água que tinha lá. Quem comprava uma garrafa de água. Agora aqui, se você vai tomar água da canicha, né, a água da torneira, é zoado. O gosto parece que tem óleo, sei lá. Não... Se tiver que tomar, toma. Em teoria ela não faz mal, ela é tratada, mas a do Brasil parece que tem um gosto melhor. Isso porque muita gente nem não toma, né, a água
da torneira do Brasil. Mas aqui realmente não dá pra tomar. É um gosto meio bizarrão, assim. Não te faz mal, mas eu não tomaria. Então vai tomar água, tem que comprar água e tal, ou então tem um filtro. Uma coisa bizarra aqui é que os encanamentos são estranhos. Eu não sei se é de todas as casas, mas todas as casas que eu fui ou que eu estive tem alguns problemas. Como, por exemplo, a água. Se você está tomando banho e você abre a torneira da cozinha, trava a água lá do banheiro. Quer dizer que a pessoa vai ser escaldada lá ou vai acabar a água gelada, sei lá, alguma coisa assim. Os encanamentos aqui são meio estranhos. Talvez por serem antigos e também aqui a gente está falando da Europa. Europa, vários lugares onde eu moro aqui, era quase como se fosse um castelo. As paredes são extremamente grossas, porque é realmente antigo aqui. E o que acontece é que parece que eles engambelaram e montaram um apartamento onde tinha um banheiro. Então os encanamentos são muito estranhos. Liga de um lado, desliga do outro e tal. Além disso, o chuveiro aqui é minúsculo. A gente que mora no Brasil, a gente é acostumado a tomar muito banho. E o chuveiro é aquele chuveiro elétrico, que é grandão assim, você pode até comprar aquele maiorzão desse tamanho, para você ter aquela chuva quando você vai tomar banho. Aqui é como se fosse o chuveirinho. Então você tem uma coisinha desse tamanhozinho, que fica lá em cima, e parece, eu não sei se vocês já foram em algum tipo de cruzeiro ou em barco, parece aquele chuveirinho de barco. É pequenininho, e eu nem caibo direito no box aqui do banheiro, então é meio chato realmente tomar banho aqui, você fica meio engambeladinho assim, e aquela aguinha que cai é um saco. Isso é uma coisa chata daqui. Característica muito bacana de Barcelona, especificamente, que é uma coisa que você vê também em outros países, como por exemplo Amsterdã. Amsterdã na verdade é um problema público quase, é a quantidade de bicicletas. Aqui tem muita bicicleta. A cidade é praticamente plana, tirando a parte que você sobe lá pro Parque Güell, que é o Carmel, então vai subindo e vai ficando um pouquinho mais íngreme, digamos assim. Na grande maioria a cidade é plana, então andar de bicicleta aqui é muito sossegado, é muito fácil. E tem aquelas bicicletas que você aluga, né? Você pega elas, vai em outro lugar e deixa lá. Você paga por ano, acho que são 50 euros, e você pode usar sempre essas bicicletas o tempo que você quiser. Isso é muito legal. Além disso, tem as bicicletas mesmo, que o pessoal compra e tal. Isso também ocasiona em roubo de bicicleta. Tem muito roubo de bicicleta porque a galera deixa a bicicleta trancada e quando chega tá depenada ou então roubaram realmente. Então o ideal é não comprar bicicleta, mas usar essas bicicletas que são alugadas. Isso facilita bastante e você não vai perder a bicicleta. Além disso, o patinete. Patinete elétrico aqui tem muitas vias aqui, né? Você tem as vias de bicicleta e vias de patinete também. Então, São Paulo tem muito carro. E o sistema público de metrô, a malha metroviária é pequena. O metrô, na verdade, é muito bom do Brasil. Em comparação com o de Nova York, por exemplo, é brilhante. Só que a malha metroviária é muito pequena, liga poucas coisas. Enquanto que aqui em Barcelona e em Nova York, por exemplo, liga tudo. Nova York e Manhattan é toda ligada por metrôs. E aqui também, você pode ir para a praia de metrô, você pode voltar, você pode ir para todos os lugares praticamente aqui de metrô. Um ou outro lugar que você não tem metrô, e quando você não tem metrô, você tem ônibus, que ajuda. Então a cidade ela é feita para você não ter carro. Então se você quer ter carro, você vai sofrer as consequências disso. Tanto que a grande maioria dos apartamentos não tem garagem. Você tem que comprar ou alugar uma garagem de algum outro lugar, dos lugares que servem realmente para estacionar carro. Então você tem poucos carros na rua em comparação com São Paulo. Na hora do rush, claro que tem mais carros, muita gente vai acabar saindo, mas você está falando de uma cidade que tem 2 milhões e pouco, 3 milhões de habitantes, se for juntar todo mundo, enquanto que São Paulo tem quase 20 milhões, se você for contar todas as cidades satélites, né, as cidades conurbadas. Então, aqui, o uso de bicicleta, o uso de patinete e andar também a pé é muito celebrado. Então, todo mundo faz isso. Ter carro aqui não é uma coisa normal, é uma coisa que você tem quando você precisa, realmente. O táxi aqui não é tão caro, não tem Uber aqui, Uber não pode rolar aqui, porque aqui na Espanha, talvez aqui eu não posso falar da Europa inteira, mas talvez aqui na Europa, você tem uma série de dispositivos para fazer com que você trabalhe de maneira legalizada. A grande preocupação aqui é que você trabalhe de maneira legalizada. E ser Uber aqui foi considerado como uma coisa ilegal.
porque você não tem vínculo empregatício, porque você é a sua própria empresa e coisas assim. Quando chegou no governo e eles compararam com os táxis, eles falaram, não, táxi é uma coisa legal, Uber não é legal. Então a gente tem até alguns aplicativos desse jeito, mas você acaba quase não usando, porque o táxi não é tão caro e transporte público você tem sempre à disposição. Então no Brasil virou uma coisa necessária até. Não só porque a gente não tem tanto transporte público, mas por conta da segurança. Às vezes você tem um transporte público que vai de A para B, mas você tem que esperar o ônibus. E eu já tentaram me assaltar em ponto de ônibus. Então, às vezes você fica com aquele medo. E eu só tentaram assaltar porque foi um dia que eu não tinha dinheiro para pegar táxi e o aplicativo do Uber não estava funcionando. Aí eu fui pegar ônibus, tentaram me assaltar, eu não dei e o cara saiu correndo. Terceira vez que fizeram isso. Terceira vez que eu falei não e a terceira vez que o nego saiu correndo. Um dia eu vou tomar um tiro. Aqui eu não preciso me preocupar tanto assim e é um outro ponto que eu vou falar logo depois.